Nos próximos capítulos da novela Meu Caminho é Te Amar, tudo começa logo depois que a Daniela está ali muito pensativa e nesse exato momento aí é quando a Jerusa chega, entra e pergunta se pode conversar um pouco com ela. A Daniela diz a ela que sim, que ela pode entrar e dizer tudo o que ela está precisando falar. A Jerusa então entra e diz a ela que é porque ela está andando muito preocupada com ela, com a Daniela, porque a todo tempo ela está andando ali pelos cantos pensativa. Ela continua dizendo que todas as vezes ela fica ali se questionando porque ela não está sendo mais a Daniela de antes e fica perguntando ali o que foi que aconteceu com ela. Daniela fica em silêncio e a Jerusa diz a ela que está começando a entender ela e que sabe muito bem que é o coração dela que está doendo. A Daniela fica sem força de responder a ela, apenas balança a cabeça e diz que sim, mas que tudo isso uma hora vai passar. A Jerusa diz a ela que gosta muito dela e que ela é como se fosse uma irmã para ela e não queria ver ela assim tão triste. Daniela fica em silêncio e a Jerusa continua dizendo que ama muito ela e que está doendo muito no coração dela ali ver ela assim sofrendo. A Daniela diz a ela que por favor que ela não fique assim se preocupando, porque pode jurar para ela que um dia tudo isso aí vai passar, porque isso é a vida. A Jerusa diz a ela que tudo bem, mas não quer ser metida ali demais. A Daniela diz a ela que está tudo bem e a Jerusa continua falando que ela sempre vai estar ali para qualquer coisa que ela precisar. Daniela fica em silêncio e a Jerusa diz a ela que antes de tudo, ela é a sua amiga que pode contar com ela para tudo, exatamente tudo que ela precisar. A Daniela abraça ela e a Jerusa diz que está falando muito sério. Depois a cena muda e vai lá para Gabriela, que logo depois de ter contado para o Sebastião tudo o que aconteceu com o Fausto e ela foi demitida, é aí onde o Sebastião, revoltado, diz que ele, o Fausto, é apenas um empregado, porque quem manda naquela empresa ali é o pai dele. A Gabriela diz a ele que sim, que sabe muito bem disso, só que o Fausto também é sócio dele ali e que ela também não quer olhar nem para a cara desse infeliz. O Sebastião, então, com as doidiças dele ali, pega no braço dela e diz que sabe o que vai fazer agora e vai levar ela para falar com o pai dele, e ela diz a ele que não faça isso, porque se ela tem que falar alguma coisa com ele, antes de tudo, ela é agradecer por tudo que ele fez por ela. Ele fica pensativo e ela diz novamente que tem que agradecer muito a ele por tudo que ele fez com ela, mas que ela não quer ficar ali por nada mais nesse mundo. Ele fica calado novamente e ela diz que o Fausto odeia ela por ela ser a sobrinha do seu tio Memo. Sebastião, por sua vez, ele fica em silêncio porque nesse momento ele não sabe o que responder para ela, e depois a cena volta novamente lá para Daniela e a Jerusa, que a Daniela está dizendo a ela que sempre, mas sempre confiou nela. Uma coisa que vale a pena lembrar vocês aqui, uma cena antes, a Jerusa pegou ali no flagra tanto a Daniela conversando com a Karen, no momento que a Karen disse que ela, a Daniela, estava apaixonada pelo Memo. Então foi aí quando a Jerusa ela saiu para cozinha ali, desesperada, sem saber o que fazer, logo depois de ter escutado essa revelação. Então ela ficou ali no canto de parede e a Daniela foi lá falar com ela e pedir que, por favor, mesmo que ela escutou tudo aquilo ali, que ela não comente isso com ninguém. Perguntou se poderia confiar nela e a Jerusa disse a ela que tudo bem, que não se preocupasse, que ela não ia falar nada com ninguém. E aí, nesse momento aí, quando a Jerusa, logo depois de tudo isso passou, pergunta a Daniela se ela pode contar para ela como foi que ela se apaixonou pelo Memo. A Daniela então sorri e diz a ela que na realidade ali foi tudo sem querer, sem nenhum propósito diretamente sobre isso. Jerusa fica olhando para ela e a Daniela continua dizendo que o Memo apareceu ali na vida dela justamente em um momento que o relacionamento dela e o Fausto está indo de mal para pior. Ela continua dizendo que em um momento desse, onde ela se encontrou ali muito frágil, sem ninguém para escutar ela, e a Jerusa então diz a ela que não sabia que ela estava se encontrando bem assim. A Daniela diz a ela que sim, que foi exatamente assim que ela estava se sentindo, mas foi aí nesse momento quando o Memo entrou na vida dela e tudo começou a clarear novamente. Jerusa começa a ficar feliz com o que ela está dizendo, sorridente, e ela, a Daniela, continua falando que enfim ela encontrou uma pessoa que fica feliz ali com suas alegrias e se preocupa também com seus problemas.
A Daniela diz que com o Memo é muito bom falar porque sempre ele dá atenção a ela e entende tudo que ela está passando, e com o Memo ela conseguiu encontrar um novo sentido. A Jerusa fica ali olhando e a Daniela continua dizendo para ela que tem uma coisa ali que chamou muito a atenção dela e pergunta se ela quer saber. Ela pergunta o que foi e ela fala que é a atenção que ele dá à sua filha e o carinho, todo o carinho que ele tem com ela. Jerusa fica muito sorridente ao ouvir tudo que a Daniela está falando, e a Daniela continua falando para ela que ele, o Memo, não pode ver a Isabela porque todas as vezes que ele vê, ela consegue notar ali o brilho nos olhos dele, a atenção, a felicidade que fica ao ver quando ele está ao lado da Isabela, e ela ficou ali se pensando que grande homem e grande pai seria ele, o Memo. Depois a Daniela fala para Jerusa que sabe muito bem que o Memo vai ser um grande pai, só que ela fica um pouco ali cabisbaixa, e a Jerusa questiona ela e agora o porquê que ela ficou com essa carinha, e a Daniela diz que é porque sabe muito bem que isso ela, a Daniela, não vai conseguir conquistar ao lado do Memo, e que também sabe que tudo que ela sente ali pelo Memo é uma grande de uma fantasia. Jerusa fica cabisbaixa também logo depois que ela fala isso, e a Daniela continua falando que ela sabe dos sentimentos que ela tem pelo Memo, sabe o que ela sente desde a primeira vez que viu ele, mas sabe também que esse sentimento todo que ela está sentindo por ele está sendo uma grande de uma fantasia, porque ela sabe que isso nunca vai se realizar. A Daniela diz que mesmo assim, logo depois de ter conhecido ele, o coração dela, o amor dela começou novamente ali florescer, e que agora começa a perceber o quão vai ser impossível arrancar ele de uma vez por todas de seu coração. Jerusa fica pensativa, sem saber o que falar, e a Daniela continua dizendo que mesmo que ela queira arrancar o Memo do seu coração, mesmo assim ela não vai conseguir. Depois elas duas se sentam ali e a Daniela pede perdão a ela, a Jerusa, por estar contando tudo isso a ela dessa forma, e que ela está se sentindo ali uma menininha de 15 anos, como que ela se apaixonou pela primeira vez. A Jerusa pede a ela que por favor, que ela não tem o porquê lhe pedir desculpas ali, e fala que o amor é assim mesmo. A Jerusa pede a ela que por favor, que ela não diga isso, que não lhe peça desculpa porque ela não tem o que lhe desculpar, e fala que o amor e os sentimentos são puros, que são assim mesmo. Logo depois dessa conversa aí bem sadia, é aí nesse momento quando a Karen chega e começa a conversar com a Daniela, e a Daniela pergunta a ela se ela está ciente do que ela lhe contou, e pergunta se isso é verdade que o Fausto demitiu a Gabriela. A Karen diz que ela não estava lá na empresa, mas que ela ficou sabendo de tudo isso, e que inclusive que o Fausto foi muito grosseiro com a Gabriela ali na frente de todo mundo. A Daniela pergunta a ela se ela sabe o que foi que aconteceu para que ele tivesse despedido a Gabriela, e aí quando a Karen diz a ela que ele despediu a menina por causa de uma besteira, porque simplesmente ela chegou tarde, e que o Fausto ali se enfureceu com ela na frente de todos. A Daniela diz que ele agiu muito errado, que apenas era para ter chamado a atenção dela e pedido que isso não voltasse a acontecer. A Karen diz a ela que ela sabe muito bem como que está o Fausto ultimamente, que ele está insuportável e que ele quer descontar tudo em todo mundo, inclusive quando ela vai dizer ali que fez isso contra a Gabriela, é aí nesse exato momento quando o Fausto chega, escuta tudo e fica revoltado. Então ele se aproxima, pergunta o que é que ela está dizendo, que ela é uma mentirosa e que nada disso que ela está falando para Daniela ali é uma verdade. Karen, Daniela se levanta e o Fausto, revoltado, diz a ela para que ela pare de ficar falando besteira ali e dizendo mentiras para sua esposa. Ele continua revoltado, dizendo que fez, não se arrepende, e que tudo isso aí vai servir de exemplo para todos os restos ali dos empregados. Ele continua dizendo que quem for responsável vai se dar de bem, e quem não for não vai se dar de bem em nada na empresa. A Daniela diz que assim ele vai ali instalar um clima ali muito tenso dentro da empresa, e pergunta se é isso mesmo que ele está querendo fazer com todos os empregados, e ele não quer nem saber, diz a ela que não pediu a opinião dela. Daniela fica até sem saber o que falar, e depois ele diz a Karen para que ela pare de colocar ideias ali erradas na cabeça da mulher dele. A Karen diz a ele para que ele pare dessas coisas ali, se achar que é o dono da empresa, e que a relação dele com a empresa também não é essas coisas todas, e que ele forma a minoria ali, e que ele deveria ter falado antes com ela de ter despedido a menina. Ele fica calado e ela continua dizendo que ele
ele é a minoria e que ele não manda sozinho na empresa. Ele então sorri e diz a ela que pelo visto ela não tá sabendo de nada, né? E ela pergunta o quê? Ele continua sorrindo, debochando dela e diz que vai recomendar que antes que ela tome qualquer decisão ali, achando mesmo que ele é a minoria, que ela converse antes com Eugênio. A Karen fica toda perdida ali porque alguma coisa está acontecendo por trás dela e ela não está sabendo.